Olá, juristas, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Sérgio Henrique Ruiz e nós vamos falar sobre honorários advocatícios. Como cobrar, o que são honorários. Então eu creio que o Dr. Sérgio vai conseguir salientar e resolver muitas questões para a gente, que nós que somos estudantes de direito ou advogados em início de carreira e não sabemos como executar essa cobrança de honorários. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pela presença e fazer uma pequena apresentação do seu currículo. Ele é sócio na Fernando Magalhães Advogados Associados, graduado pela Faculdade da Massa de Jesus, pós-graduado em Direito e Processo Tributário pela IDP, além de ser presidente da Comissão de Cultura da OAB Itacoaticetuba e entre outras atribuições ao Dr. Sérgio. Doutor, muito obrigado mesmo. Obrigado. E queria apresentar também a Raul, meu amigo de sempre. Bom dia, pessoal, mais uma vez aqui no Juris Day. Queria agradecer ao Bruno pela parceria de sempre, Dr. Sérgio pela presença, por demandar um pouco do seu tempo aí corrido para esse vídeo tão importante para todos. E eu acredito que para você que está assistindo aí em casa vai ser de grande valia para a sua carreira, para o seu dia a dia. E desde já queria começar com uma pergunta. Doutor, o que são os honorários advocatícios? Bom dia, Raul. Bom dia, Bruno. Obrigado pela oportunidade. Bom dia quem está aí nos assistindo. Espero que realmente nosso bate-papo seja bastante instrutivo e proveitoso. Bom, os honorários, em resumo, eles são a forma de pagamento do advogado, né? O advogado, como profissional liberal que é, muitas vezes, ele não trabalha vinculado de maneira seletista, né? Ele trabalha de modo autônomo. Então, os honorários em resumo, são a forma de remuneração de todo o advogado, né? Sejam eles contratuais, sucumbenciais. Entendi. E doutor, quais tipos de honorários que existem? Bom, em princípio são duas as espécies de honorários. Os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais, né? Os honorários contratuais são aqueles que você pactua com o seu cliente lá no seu escritório, quando ele te leva a demanda, o problema dele, e você estipula, oferece a ele, apresenta a ele um orçamento do valor que vai ser cobrado por aquele trabalho, seja para uma demanda, para entrar, né, dar início a uma demanda, ou seja para apresentar eventualmente uma defesa, algum tipo de recurso, enfim. Então esses são os honorários contratuais, são aqueles que são pactuados com o cliente, seja em valor, seja em percentual, seja a forma que for, né? Claro que tudo dentro da lei, conforme as regras contratuais. E os honorários sucumbenciais são aqueles advindos do fim da demanda, vamos dizer assim. Então, nós temos no processo um princípio chamado princípio da causalidade. Então, aquele que deu causa à demanda é obrigado a suportar as custas, honorários, as despesas processuais. Então, os honorários sucumbenciais, a parte vencida é quem paga ao patrono, ao advogado, da parte vencedora, né? Então, são dois tipos aí, os contratuais e os sucumbenciais. Já que a gente entrou nesse mérito, o pessoal tem muita dúvida, que está no começo de carreira, como que eu defino os meus honorários contratuais? Há alguma tabela? Como que eu consigo cobrar um valor que não seja o avolumamento da profissão, né? Tem muita gente que faz diligência aí, eu acredito que isso daí desvaloriza um pouco a classe, né? Com certeza. Então, eu já vou, inclusive, aproveitar a oportunidade e dizer isso aos colegas, a quem está nos assistindo, principalmente a quem está no início de carreira. Não permitam, em hipótese alguma, que menosprezem os seus honorários. É muito comum você ter grandes escritórios, grandes empresas que querem contratar o advogado, o famoso audiencista ou correspondente, e pagar valores ínfimos, né? Nós temos casos aí, eu inclusive já recebi ligações para me pagarem R$60 por uma audiência, né? E isso é completamente aviltante, vai contra a própria profissão, desvaloriza a própria profissão. Então, o começo de carreira ele é realmente difícil, tem muitos desafios, demanda muito trabalho, muita interação, mas não permitam, em hipótese alguma, que alguém desvalorize os honorários do trabalho de vocês. O tempo de vocês, o conhecimento de vocês vale dinheiro e tem que ser remunerado. É justo, é legal, não tem nenhum problema em cobrar honorários.
A OAB São Paulo ela tem uma tabela parâmetro para cobrança de honorários, com valores mínimos ali estipulados. E recentemente houve uma alteração com a inclusão da advocacia dos correspondentes, né, que vão fazer cópias de processo, vão fazer audiências de conciliação, audiências de instrução, porque muitas vezes essas grandes empresas ou esses grandes colegas, né, os grandes escritórios, as grandes bancas, estão em outra cidade distante do local onde vai ter audiência ou precisam de algum documento e o custo do deslocamento deles é muito alto, né, para ir até o fórum, de repente só para uma audiência ou só para a retirada de um mandado de levantamento, por exemplo. Então eles se valem do correspondente e tentam pagar o mínimo possível, na verdade quem acaba pagando esse custo é o correspondente. Então a tabela da OAB hoje tem valores mínimos para diligência. E tem valores também mínimos para fixação de honorários. Só que o que acontece? Aqueles valores, eles são estimados, tem uma média, mas não necessariamente eles são a realidade do seu custo, né? Porque o advogado ele tem um custo para manter a estrutura, o escritório dele, mesmo em começo de carreira, se ele entra como associado e não tem alguma obrigação financeira com o escritório, é uma situação diferente. Mas se ele vai empreender e abrir o escritório dele com outros sócios, com outros colegas, existem custos mínimos que ele vai ter, de aluguel, telefone, água, luz. Então, esses custos têm que ser calculados e essa tabela da OAB serve como um referencial. Ela não é obrigatório que seja aquele valor, pode ser, aliás, acima daquele valor, né? Abaixo nunca é recomendável, porque aquele é um valor mínimo aceitável, né? Mas acima daquele valor, para que o advogado possa custear as suas despesas e auferir o lucro com isso. Porque é dos honorários que sai o pagamento da estrutura do escritório, né? O pagamento das contas, né? Das obrigações mensais e o próprio lucro, o sustento dele. Então, existe uma tabela da OAB, é só acessar o site da OAB São Paulo, que ela é disponível a qualquer um que queira consultá-la. E lá tem valores mínimos de referência. Tá bom. Continuando em honorários, como é o levantamento dos honorários sucumbenciais? Bom, os honorários sucumbenciais, quando a sentença, vamos partir de um caso prático e mais direto, vamos dizer assim. A sentença é líquida, né? Ela houve, ela determinou, ela fixou a condenação da parte sucumbente ao pagamento de, por exemplo, 10% de honorários sobre o valor da causa. Então, o advogado da parte que foi vencedora, que é quem faz jus aos honorários sucumbenciais, isso é importante destacar. Os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado. Então, se há uma indenização, por exemplo, uma ação de indenização por danos morais, e houve uma fixação de qualquer valor a título de danos morais para o cliente, e mais um percentual de honorários sucumbenciais, esses honorários pertencem somente ao advogado. Eles não compõem a parte do direito do cliente. Até bom a gente salientar isso daí, porque muitos dos clientes perguntam, mas o senhor já recebeu aqui na sucumbência? O pessoal acha que isso faz parte dos honorários advocatícios e não sucumbenciais, né? O pessoal confunde bastante essa parte aí. Exato, então é importante deixar isso claro, que esses honorários, então nesse exemplo que eu dei, poderia ser o caso do resguardo de um direito que não houvesse mensuração econômica, né? Não houvesse um proveito econômico para o cliente, mas a fixação de honorários para o advogado. Então, mas o cliente não ganhou dinheiro nenhum nessa ação, mas o objeto da ação não era ganhar dinheiro, era preservar ou restabelecer um direito. E se aquilo foi restabelecido, é por isso que houve a condenação da parte contrária ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Então é importante ressaltar duas coisas. Uma, esses honorários pertencem somente ao advogado, não pertencem à parte. E dois, eles não se compensam, não se subtraem, não abatem dos honorários contratuais. Então, por exemplo, numa causa onde haja proveito econômico, se o juiz fixou honorário de sucumbência de 10%, o advogado vai receber aqueles 10% e ainda vai receber o percentual ou o valor fixo que ele combinou com o cliente para que ele conduzisse aquela ação. Então, não é ilegal, não é ilícito o advogado receber os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais. Eles não se compensam, não se abatem, não se subtraem. E já que a gente entrou nesse mérito assim, de honorários, o pessoal também, eu pelo menos
antes de ler um pouco mais sobre honorários, os honorários eles prescrevem ou não? Eu posso cobrar a qualquer momento? Como funciona? Você tem 5 anos, o prazo aí é de 5 anos para a cobrança desses honorários. Né? Então, quando sai o despacho, né? Perdão, houve a sentença, fixou os honorários e caso não haja recurso, por exemplo, né? A partir daquele momento do trânsito em julgado daquela decisão, você tem 5 anos para executar aqueles honorários. Então, os honorários são prescritíveis, em 5 anos prescreve o seu direito. E, por outro lado, vale dizer também que os honorários são considerados créditos preferenciais numa execução, porque eles têm caráter alimentar, de subsídio e manutenção do advogado. Então, eles têm preferência nessa execução, nessa cobrança de débitos. Entendi. E agora, para a gente quase finalizar, mas qual as áreas mais rentáveis o senhor diria que são a advocacia? Para as pessoas que estão assistindo, para os estudantes que pensam em escolher uma área rentável, quais áreas o senhor falaria, escolhe essa porque você vai ganhar dinheiro? Bom, eu vou, acho que descaracterizar um pouco a pergunta, porque, ao meu ver, não existe a área mais rentável. Existe aquela área que é a sua paixão, né? Eu tenho colegas que atuam na área de direito tributário e ganham muito bem. Eu tenho colegas que atuam na área de direito penal e ganham muito bem. Eu tenho colegas que atuam no direito do trabalho e ganham muito bem. Então, eu acho que a área de atuação tem que ser a sua área de paixão, aquela área que te move e que te faz acordar e levantar todo dia. Assim você vai trabalhar, exatamente, vai correr atrás. Exatamente, porque se eu te disser, Bruno, a minha área, por exemplo, a minha especialização, processual civil e a parte de direito tributário, a área tributária. Se eu te disser, Bruno, faça porque dá dinheiro e rende, isso talvez não te mova, porque não é o que é do seu interesse. O dinheiro não é tudo. Exatamente. Então, não há uma área mais rentável, e sim, ao meu ver, a sua área de paixão, aquela área que realmente te move, que você realmente gosta. É claro que no início da carreira, quando a gente inicia o escritório, é mais difícil você fazer uma seleção ou uma triagem para uma determinada área. Muitos acabam passando pela área trabalhista, como eu também passei, porque em razão da celeridade do processo, dos acordos, a liquidez, o recebimento de dinheiro é mais rápido. Isso acaba servindo como uma mola propulsora para o colega conseguir custear essas despesas. Mas não que ele vá ficar nessa área, de repente ele pode migrar para alguma outra. Então, rentáveis todas são, depende da sua dedicação, do seu trabalho, do que você busca naquela área, na verdade. Pessoal, então já se inscreve no canal aí, deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos, acompanhe as entrevistas que já temos gravadas aí. Eu acredito que a gente está fazendo um trabalho aí para ajudar vocês. E eu já queria fazer uma pergunta que a gente sempre faz nos nossos quadros aqui, a respeito de qual ação, qual o processo que o senhor trabalhou assim que para o senhor marcou a sua vida. Acho que muitos têm, outros acreditam que não, mas essa pergunta o pessoal de casa quer saber bastante. Qual o processo assim, que o senhor trabalhou e falou, esse processo aqui marcou a minha trajetória da advocacia? Eu tenho uma causa dessa, eu fui, na verdade, presenteado com essa causa. Eu sempre conto com muito orgulho esse caso, porque um amigo teve um filho, né, e ele nasceu, infelizmente, com uma cardiopatia, uma malformação no coração. E ele precisava de uma cirurgia de urgência, né, e ele nasceu em Santa Isabel, foi transferido para o Santa Marcelina de Itaquá, e estava lá em meio a outras crianças na UTI com todo tipo de doença, enfim, de necessidade daquelas crianças que estavam ali. E não se conseguia para ele uma vaga, uma transferência para que ele operasse o coração, né? E então esse amigo conseguiu um laudo com o diagnóstico do que era aquela cardiopatia. E eu tenho um amigo médico, o Dr. Eduardo Garcia, pediatra, que sempre lembro dele porque ele que me ajudou muito nisso. E eu lembro que eu mandei a foto do laudo para ele e falei, Edu, o que é isso aqui? Chegou para mim esse caso e eu preciso ter uma ideia do que...
E ele falou, olha, é tão complicado que esse neném tem, que eu não vou te explicar. O que eu posso te dizer é que é muito grave e ele tem talvez horas ou alguns dias de vida. Né? E isso eram 7 horas da noite, quando o pai dele, o Bruno, meu amigo até hoje, chegou à minha casa. E ele, claro, né, como um pai que acabou de ter o primeiro filho, desesperado, e ele me deu toda aquela documentação, e no dia seguinte eu distribuí a ação de manhã, na Fazenda Pública, contra o governo do estado. Enfim, nós conseguimos, à época, a liminar, e o estado inclusive descumpriu. Nós pedimos responsabilização pessoal do secretário de saúde, enfim, e conseguimos uma vaga e a transferência do Rafa, né? Hoje ele está com 3 anos, quase 4 anos, e conseguimos a transferência dele para o Incor, onde ele foi tratado, foi operado e até hoje é acompanhado. Né? Então, ali eu entendi e eu pude sentir o quão importante é a nossa profissão, o quão orgulhoso eu pude ficar de, com o meu trabalho, conseguir mover o judiciário para que a vida do Rafa fosse salva. Eu certamente não saberia operá-lo, mas eu consegui viabilizar para que quem sabia o fizesse e salvasse a vida dele. Está aí hoje um meninão lindo que é. Que bom, que bacana. Nossa, Imagino, né? É um caso que me marcou muito, valeu a experiência. Não, é bem marcante mesmo, porque a gente trata de direitos indisponíveis, né? Então, todo caso eu acho que tem essa relevância. Sim. E agora a última pergunta para a gente finalizar. A gente sempre faz essa pergunta também. O senhor poderia nos dar uma frase de efeito que o senhor leva para a sua vida, que sirva como ensinamento para a gente que está fazendo essas entrevistas e para os alunos e advogados e juristas que estão nos assistindo? Sim, eu tenho, em verdade, muito do que eu aprendi advogando foi com o meu pai, e ele sempre dizia para mim assim, ele é advogado mais antigo, né, tinha 40 anos de advocacia, o exemplo dele era até de quem é 40 anos de advogado, mas ele dizia assim, o advogado com uma máquina de escrever e uma caneta na mão para assinar a petição que ele fez, tem muito poder. A gente pode realmente mudar as coisas, que foi o caso do Rafa que eu acabei de mencionar. Então eu acho que o principal e ele sempre falava isso para mim, não importa qual seja a tua tarefa, põe o teu melhor nela, faz o teu melhor nela. E isso eu adicionei, eu trouxe para dentro da advocacia, e por isso eu carrego comigo essa frase de faz o melhor, não importa, ainda que não seja hoje a tua área de preferência, por exemplo, você esteja atuando, esteja trabalhando, o teu objetivo é uma outra área, faz o teu melhor nessa área, porque ela vai te impulsionar, ela vai te dar subsídio e fomento para o que você tiver pela frente. Entendi. Atualizando a frase seria um computador e uma caneta na mão do Exatamente. Hoje em dia o computador e um certificado eletrônico do advogado, para o advogado ele tem muito poder, mas como meu pai era da antiga, ele falava da máquina de escrever que ele tinha no escritório. Então, finalizando, queria agradecer ao Dr. Sérgio pelo tempo aí disponibilizado para a gente, né? Tão cedo, o pessoal não sabe, são bem cedo aí, eu acho que todo mundo acordou cedo, o Bruno saiu muito cedo de casa. Queria agradecer ao Dr. Sérgio pela presença, agradecer ao Bruno, agradecer vocês que estão aí em casa, já se inscreve no nosso canal e até a próxima, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até logo.